Fechou. Pessoal, vamos lá, ó. Todo mundo está com o livro aí na mão, vamos continuar nossa aulinha de ontem, foi muito bacana. Continuando o segundo reinado, é um tema muito amplo, segundo reinado, eu gosto de trabalhar ele bem pausado, para que vocês consigam entender aí. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode me sinalizando pelo chat, ou se quiser, pode abrir o microfone e colocar a sua dúvida, tá bom? Então, essa primeira parte aqui nós trabalhamos ontem, não foi isso? E aí falamos sobre as tensões do segundo reinado, principalmente ali. Ainda não estão visualizando, né? Estão visualizando, pessoal, a minha tela? Vamos, a tela e a webcam, tá tranquilo. Sim, dá para ver. Vocês estão vendo o livro, né? Exatamente. Ah, sim. É porque eu tô com um retorno aqui, aí para mim não estava aparecendo. Vocês viram? Eu tô chique, o negócio do retorno aqui tem. O negócio Braba. que é granfino. Essa primeira parte aqui foi o que a gente falou, não foi? Ontem. Falei de segundo reinado e a gente parou por aqui. Foi. Né? Exatamente. E aí, agora, Foi na agora aula... a instituição. Isso, do parlamentarismo em 1847. Essa segunda parte que nós vamos tratar. Tudo isso, pessoal, que nós estamos falando, faz referência à política do segundo reinado. Lembrando que, como eu falei para vocês ontem, quando a gente faz referência ao segundo reinado, o período muito amplo dele faz com que a gente divida em dois momentos. Tá? Então, essas primeiras políticas que eu estou falando aqui para vocês, a ideia econômica que a gente vai falar daqui a pouco, isso tem a ver com o auge do segundo reinado. Então, vou lembrar vocês do que eu falei ontem. O auge do segundo reinado, ele vai de 1840 até 1870, tá? E aí o declínio do segundo reinado de 1870 até 1889. Então, você observa que a instituição do parlamentarismo, ela está dentro desse auge do segundo reinado. E essa instituição do parlamentarismo é por quê, pessoal? O que vai acontecer? Você vai observar a presença aqui ainda do poder moderador. Quando você pensa num regime parlamentarista, você pensa que o presidente ou o imperador, né, eles vão exercer de maneira que não é centralizada o governo, não é autoritária, não é absoluta, certo? Vamos lembrar que o parlamentarismo ele pode existir como instituição política tanto de uma república quanto de uma monarquia, certo? Ele não é um sinônimo de monarquia, não. Vou citar um exemplo para vocês. Brasil, num período em que João Goulart ele foi assumir o governo depois da renúncia de Jânio Quadros, os militares estavam temendo que João Goulart implantasse o comunismo no Brasil e instituíram um governo parlamentarista. Quando eles fizeram isso, eles tiraram de João Goulart o direito total do cargo de presidente. Ou seja, ele estava mais como uma figura representativa, né? Assim como acontece em países que incorporam a monarquia. Vamos citar o caso da Inglaterra. Você tem a figura da rainha, né? Mas ela está como uma figura do Estado, mas as medidas políticas, estratégias políticas mesmo, o veredito final ali, ela é tomada pelo primeiro-ministro, certo? Então, num país parlamentarista, o primeiro-ministro, ele tem essa função de exercício político, de prática política e de tomada de atitude, certo? E aí o imperador ou o presidente, ele fica como uma figura muito representativa do Estado. Fechou? Tranquilo sobre isso? Por que esse parlamentarismo aqui no Brasil ele vai ser um problema? Porque na Constituição de 1824 temos a presença do quê? Do poder moderador, certo? Esse poder moderador, o que ele diz? Vocês vão lembrar lá que a gente já falou sobre isso. Ele diz que o imperador ele tem o poder de intervir nos demais poderes, como o executivo, legislativo e judiciário. Então, peraí, isso existe uma contradição. Se o parlamento, o primeiro-ministro que exerce esse poder, né, de ordem política, se existir o poder moderador, o que vai acontecer? Entrar em choque. Ou é o imperador que tem esse poder sobre os demais poderes, ou é o ministro, certo? Então, nesse período, gente, inclusive, no Brasil ficou conhecido como parlamentarismo às avessas.
né? Isso porque foi adotado um sistema parlamentarista, ou seja, o imperador ele tinha todo um corpo administrativo, só que esse parlamentarismo ele continuava centralizando a figura do imperador, que isso não era comum nos outros países que adotavam parlamentarismo. Por isso que o Brasil é conhecido como parlamentarismo às avessas, ou seja, o imperador, que nesse momento ele deveria assumir mais uma figura de representação do Estado, ele assume essa figura e ainda de intervenção nos outros poderes. Isso vinculado ao poder moderador, tá? Então, foi um parlamentarismo moldado à estrutura no Brasil nesse período. Oi? Então, o Alguém me parlamentarismo foi implantado, mas ainda assim o poder moderador era superior a ele. Exatamente. O que entra em contradição com a essência do parlamentarismo, entendeu? Porque você vai observar o seguinte, ó, para vocês entenderem bem como é que eles fizeram ali nesse período. 1947, vamos ver se vocês conseguem acompanhar a minha linha de raciocínio. Foi criado um cargo, né, que ali tinha a composição do parlamento, por deputados, senadores, ministros e tudo mais, certo? E quando foi instituído esse parlamentarismo aqui, foi criado um cargo que é sério, né? Presidente do Conselho de Ministros, certo? Esse cargo de presidente do Conselho de Ministros, ele deveria passar por um processo de votação, né? Dos outros parlamentares ali, dizerem se concordam ou não com aquele parlamentar, ou com aquele ministro ali exercendo a presidência, certo? A presidência do Conselho de Ministros. Deveria ser assim, se acontecesse, para escolher o presidente do Conselho de Ministros, tivesse uma votação em todos os componentes do parlamento, e fosse eleito alguém, e essa pessoa fosse compor ali sem intervenção do imperador, isso seria uma forma de parlamentarismo, evidente, própria como defende. Agora, no Brasil, como é que acontecia? Não era uma votação. Quem escolhia o presidente do Conselho de Ministros era quem? O próprio imperador. Ou seja, ele está intervindo, né? Quando ele intervém, o nosso parlamentarismo não está seguindo um modelo que outras nações seguiam, de um parlamento propriamente dito. Tá? Então, no Brasil teve um ajuste aí, né? Teve uma adaptação, teve aquele jeitinho de manter o imperador no controle de todos os poderes ali, porque ele fazia o exercício do poder moderador. A Júlia está falando que a mesma coisa aconteceu no Brasil Império, que continuou com as vertentes monárquicas. É isso mesmo. O Brasil Império, o que a gente percebe? Que a gente é proclamada a nossa independência, mas no decorrer do Império inteiro, a gente tem muito, o Brasil é muito moldado por uma política muito inspirada numa política europeia, né? Principalmente de cunho português, de cunho francês, né? E com muitas interferências, inclusive, da própria Inglaterra. Então, assim, a gente ainda, apesar de ser uma nação independente, a gente ainda permanecia com essas ideias muito atreladas a uma estrutura europeia, certo? Mas dessa estrutura europeia, muitas nações na Europa tinham passado por movimentos revolucionários, esses movimentos revolucionários instituíram monarquias ou repúblicas parlamentaristas, e o rei ou o presidente assume uma figura de chefe de Estado, mas não é chefe do poder político, quem faz isso é o primeiro-ministro, só que no Brasil não foi bem assim que aconteceu, tá? Mas é um período conhecido como parlamentarismo. E, genericamente, ele é chamado de parlamentarismo às avessas. Gente, sabe o que acontecia caso o imperador, no Brasil, tá? Caso o imperador, ele escolhesse o presidente do Conselho de Ministros, o que acontecia? Ele tinha que escolher, certo? E aí, aquela indicação dele, os outros parlamentares tinham que demonstrar se estava satisfeito ou se não estava. Muitas vezes, os outros parlamentares diziam que não concordava com aquele presidente do Conselho de Ministros. Sabe o que ele fazia? Ele dissolvia a Câmara dos Deputados. Ou seja, mostrava uma característica de autoridade do poder moderador, né? Então, mais uma evidência que você percebe do parlamentarismo no Brasil, vinculado ao poder moderador, que exerce essa interferência sobre os demais poderes. Fechou?
Seres humanos, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Vai me sinalizando aí, por favor, tá? Tá bom. Seguindo aqui. Aqui, gente, já vem falando mais de uma estrutura econômica, tá? Quando a gente fala de Brasil, ele foi iniciar o seu processo de industrialização um pouco tarde, tá? Então, quando você pensa no Brasil dentro do setor econômico, até o início do século XX, o Brasil ele era agrário exportador, né? Você tem industrialização acontecendo no século XIX no Brasil? Tem, mas é uma industrialização pequena, tá? Então, assim, não é uma industrialização que possa fazer um movimento econômico maior que 50%, tá? Porque aí seria um país essencialmente industrializado, né? Porque você tem que pegar a estrutura de um país economicamente falando e observar que essa economia, ela tem vários fragmentos, né? Esses vários fragmentos vai incorporar seja ao setor agrícola, seja ao setor da pecuária, seja ao setor de indústria, seja ao setor da informalidade, que a gente sabe que tem vários profissionais informais, tá bom? Então, hoje nós temos uma variação muito grande no nosso setor econômico. Mas isso começou em meados do século XIX, que começa a efetivamente se preocupar com essas distinções no setor econômico e essa variação. Antes disso, a gente tem que perceber que o Brasil, eu acho que eu respondi uma pergunta referente a isso há um tempo atrás, inclusive para a Sara, sobre os nossos ciclos econômicos. Aí eu volto a repetir. O Brasil foi muito caracterizado por ciclos, né? Ou seja, a gente percebe que a exploração no Brasil focava muito em um determinado setor. Aquele setor que, naquele momento, estava fornecendo um lucro maior, a galera concentrava muito nele. E aí é o que gera a escassez de muitos produtos no Brasil, né? Nesse período de colônia e nesse período de império também. Na colônia, isso era muito mais evidente, né? Porque na colônia a gente tinha uma exploração muito focada, em primeiro momento ali, no pau-brasil, depois você vai ter lá o período da cana-de-açúcar, e depois você tem um período da mineração. Esse período aqui do café, ele vem principalmente ali na transição do primeiro reinado, né, pegando ali o primeiro reinado e se estendendo até 1930. Estou falando como um produto que move mais a nossa economia, certo? Mais de 50% da economia, ela tinha o café como a sua mola propulsora aí, certo? Então, você vai observar, de maneira gradual, o primeiro reinado tem a produção do café, no período regencial, com o surgimento dessa classe, né, e valorizando o período regencial, valoriza-se a classe dos barões do café, então esses barões do café vão passar a ser vistos como uma elite econômica no Brasil, tá? E aí, no segundo reinado, gente, isso só se torna cada vez maior, certo? Então, tem aqui, ó, o café, ele o foco da produção do café é monocultura, é fato, porque vai se focar na produção de um tipo de produto, certo? O latifúndio, ele vai te remeter ao quê? A uma grande propriedade de terra. Então, nesse período, você vai observar que o Brasil, ele tinha uma distribuição de propriedade privada bem restrita, né? Então, você tinha muitas terras na mão de poucas pessoas. Se bem que até hoje a gente tem essas problemáticas, né? Mas antigamente era muito mais evidente isso, certo? E aí, esses grandes fazendeiros, esses grandes barões do café, ele vai ter o latifúndio. O que é o latifúndio, gente? O latifúndio, ele é justamente uma grande propriedade de terra onde vai se focar a monocultura, ou seja, nessa minha grande propriedade de terra eu vou focar a produção de um determinado tipo de cultivo de alguma coisa. E nesse período, o foco maior, que é tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, ele vai ter o foco da produção de café, certo? E aí esses barões do café vão lucrar grosseiramente com o cultivo, plantio e exportação do café, certo? Brasil, para você ter noção, o Brasil, nesse período, a movimentação do café nesse setor econômico fazia com que a nossa economia, se você pegando ela de 100%,
60% fosse, aproximadamente 60% era foco no café. E aí, eu não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês assim, gente, quando o ciclo muda, o polo econômico no Brasil muda também. Quando era o ciclo do açucareiro no Brasil, o polo econômico no Brasil, a galera estava concentrada em tirar lucro, e essa elite ali dos grandes senhores de engenho vai se concentrar principalmente aonde? No Nordeste brasileiro. Com a escassez do açúcar, gerou a busca pelos bandeirantes e as entradas pela mineração. E aí você tem um deslocamento principalmente para o centro do país, né? As regiões auríferas. E aí o centro, ali então o sudeste, o centro-oeste também, né? Na região aurífera. Quando você tem o esgotamento, né, dessa extração dos minérios no Brasil, aí vai vir esse ciclo que é do café, que é principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste também, mas no foco em Minas Gerais, certo? E aí, professora, os outros produtos cultivados anteriormente deixam de existir? Não. É isso que eu falei da porcentagem. 60% foca no café. E aí você percebe um deslocamento do polo econômico para o Sudeste do Brasil, né? E aí o Sudeste ele vai passar por uma questão de estabelecimento dessa economia, vai ser um polo dessa economia, os principais barões do café vão estar nessa região, e também vai gerar outras problemáticas, porque você tem um processo migratório muito grande em busca de trabalhar nessas lavouras de café, certo? Você tem, nesse período do Segundo Reinado, uma mão de obra, que é uma mão de obra escrava, só que no Segundo Reinado, você vai observar que a abolição, ela tinha sido prometida para os ingleses lá em 1810, ela começa a ser, algumas leis começam a acontecer dentro do Segundo Reinado, certo? Para ir liberando, mesmo que seja de algumas maneiras equivocadas ali, que a gente percebe que não tem muita mudança, vocês vão ver quando a gente falar de leis, nesse período, a escravidão, a mão de obra de pessoas escravizadas nesse setor do café, ela era extremamente valorizada no sentido assim, eles queriam explorar muito a escravidão, tá? Não que eles valorizavam a pessoa escrava. Só valorizavam se fosse no processo de venda, mas a pessoa em si não existia valorização nenhuma, muito pelo contrário, eram extremamente explorados, com castigos físicos e tratamento totalmente desumano. Depois a gente vai ter que ter uma aula sobre escravidão e falar sobre isso daí para entender um pouco como é que isso tudo acontecia. Mas a escravidão era o que sustentava esses barões do café. Por quê? O cara gastava pouco com mão de obra, e quando ele gasta pouco com mão de obra, ele vai lucrar muito com aquele produto que ele está ofertando, né? Então, por isso que a escravidão era tão valorizada por esses grandes fazendeiros, tá? Aqui tem dizendo para vocês sobre o trabalho de imigrantes. O que vocês vão perceber, gente? Segundo Reinado, de 1840 até 89. Quando chega em 1850, é decretado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela é em resposta a pressões inglesas. Essa pressão inglesa, ela acontece por quê? Porque o Brasil havia prometido para a Inglaterra iniciar um processo de abolição da escravidão. Isso não aconteceu. Isso foi prometido, gente, quando a família real veio para o Brasil, né? Então, a gente observa que a gente está falando de Segundo Reinado, e nada mudou o sistema escravista no Brasil. Por quê? Como o Brasil, o governo dele, o governo, né, tinha muito apoio ali da elite, e tinha muito medo do reflexo do que a elite contra o governo poderia causar, que mantinha a mão de obra escrava a fim de manter satisfeitos esses grandes proprietários, né? Então, o que você vai perceber? Que os ingleses, dentro do cenário externo, dentro do cenário interno, tem uma grande quantidade de uma elite, grandes cafeicultores, grandes fazendeiros ali, proprietários escravos, que não queriam a abolição. Mas, no cenário externo, a abolição já estava acontecendo, não é? Os Estados Unidos, a Inglaterra, ela vai instigar esse processo de abolição. Por quê? Por que a Inglaterra estava tão interessada nos países abolirem as suas escravidões? Porque a Inglaterra, nesse momento histórico, ela já é industrializada. A Inglaterra começou o seu processo de industrialização em 1750.
Aqui nós estamos falando de 1840 até 1889, ou seja, na Europa já estava se passando pela segunda revolução industrial. E o Brasil ainda estava mantendo essas características aqui, né? E aí a Inglaterra, como ela quer países consumidores do seu produto, uma nação escravista, para ela não tem grandes lucros. Então, ela estimular um trabalho assalariado é o mesmo que estimular o aumento da venda de produtos ingleses, a entrada de produtos ingleses maior para o território. Por quê? Porque o trabalho assalariado, as pessoas elas passam a consumir mais, não é? E aí, sofrendo essas pressões inglesas, o que o Brasil faz? Adota a primeira medida, né? Com esse teor da escravidão, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que ela é em resposta à Lei Bill Aberdeen. Essa Lei Bill Aberdeen é uma lei inglesa, onde os ingleses disseram, olha, já que no Brasil não está adotando medida nenhuma, nós mesmos vamos patrulhar, prender, julgar dentro das leis inglesas todos aqueles que praticarem o tráfico de pessoas, escravizando pessoas aí, África, Brasil, né? Então, assim, essa lei Bill Aberdeen fazia, a Inglaterra era nada mais, nada menos que a maior potência desse período histórico, então ela meio que tinha essa relação diplomática de, muitas vezes, causar algumas hostilidades, né, de pressões às outras nações. Então, quando a Inglaterra decreta a lei Bill Aberdeen, ela permite a marinha inglesa, né, capturar, prender e os ingleses a julgar, né, dentro do modelo da lei inglesa, aqueles que permanecessem com tráfico de escravos. Essa lei, Bill Aberdeen, ela é de 1845. O que essa lei ela vai fazer? Uma pressão no Brasil. E aí é quando é criado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. E essa Lei Eusébio de Queiroz, ela é de 1850, e ela é meio que quase a mesma coisa da Lei Bill Aberdeen. Mas ela diz o seguinte, é proibida, a partir de 1850, o tráfico de escravos intercontinental, África, Brasil. Agora, eu digo para vocês, será que quando foi proibido o tráfico de escravos solucionou o problema? Claro que não. Não é? Porque estava proibido trazer pessoas da África para o Brasil, para ser escravizada, né? Mas e as pessoas que estavam aqui dentro, já escravizadas, né? Já exercendo esse tipo de trabalho forçado? Essas pessoas continuavam a ser escravizadas. Não teve mudança nesse período, certo? Professora, mas solucionou, assim, diminuiu a quantidade de pessoas vindo da África para ser escravizadas no Brasil? Diminuiu. Caiu, assim, pessoal, de anualmente falando, de 250 mil pessoas para 6 mil, por exemplo. Ou seja, caiu o número, mas continuava a existir pessoas, ainda de maneira clandestina, entrar no território brasileiro para serem vendidas. E o que vai ter nesse período? Quando os grandes fazendeiros, eles percebem que o governo está iniciando um processo em que gradativamente vai começar a abolir a escravidão, o que eles começam a fazer? Começam a trazer imigrantes para o território brasileiro, certo? Pessoal, é sempre assim, ó, a palavra imigrante, emigrante, migrante, ela tem um significado diferenciado, tá bom? Só para enfatizar, para vocês não se perderem nisso. Quando você fala assim, emigrante, vamos imaginar que eu, Mônica, eu estou saindo do meu país para um outro, né? Então, eu estou saindo do Brasil para Portugal. Quando eu saio do Brasil, eu sou considerado o quê? Eu estou saindo do meu país, emigrante, certo? Então, eu estou saindo do meu país, eu sou emigrante, com E. Eu entro em Portugal, então eu sou considerada lá em Portugal o quê? Imigrante, certo? Porque eu estou entrando no outro país, certo? E migrante é aquele que vai migrar no próprio país, tá? Então é aquele que vai sair, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste. Esse é o migrante, tá bom? Então, só para vocês observarem essas diferenças. Aqui ele está falando de quê? De trabalho de imigrantes. Por quê? São pessoas que saíram da Europa, né, e entraram no Brasil, ou seja, são pessoas de outras nacionalidades que vieram oferecer a sua mão de obra aqui no território brasileiro. E muitas vezes, gente, isso por quê? Porque lá na Europa surgiram vários parques industriais, né?
Mas existia também na Europa, você sabe das problemáticas da Revolução Industrial, e você sabe que muitas pessoas sofriam com essa exploração do trabalho ali, dos operários, nas indústrias. E outra coisa, as indústrias, elas não conseguiam absorver todo um contingente de mão de obra que tinha, todo aquele exército de mão de obra que tinha. Então, muitos europeus viram na possibilidade de vir para a América, oferecer sua mão de obra de trabalho, a fim de buscar uma outra forma de sobrevivência, certo? Então, o que vai fazer? Unir o útil ao agradável, né? Os grandes fazendeiros vão observar essa movimentação do governo para ir liberando a mão de obra escrava, e aí eles vão perceber a possibilidade de trazer pessoas de outros territórios a fim de trabalhar com elas aqui num sistema chamado sistema de parcerias. Parcerias por quê, gente? O que eles faziam? Ludibriavam as pessoas, né? No começo, ludibriava dizendo que aqui eles iam conseguir trabalho, possibilidade de terra e tudo mais. Sistema de parceria era assim, olha, você vem para o Brasil, você vai trabalhar para mim, eu pago a sua passagem, eu pago a sua estadia, e depois de tudo que você produzir, você me entrega uma parte disso. Só que esses imigrantes, essas pessoas, elas vieram e elas aceitaram esse sistema de parceria, só que, pessoal, a galera chegava aqui devendo tanto que, ao invés dele entregar uma parte do que ele produzia, ele tinha que entregar tudo, porque ele estava devendo e ele não, era uma dívida interminável. Tanto que esse sistema de parcerias chega ali em meados da década de 70, a galera diz, não vai dar certo continuar pelo sistema de parcerias. Aí você vai perceber, de 1850 até o fim do Segundo Reinado, gente, é grosseiro é grosseiro o número de imigrantes vindo para o território brasileiro. Então, o que você vai ter? Uma entrada muito grande de pessoas de outros países, e aqui dentro você já tem um inchaço populacional causado pela quantidade de pessoas que tinham aqui, principalmente pessoas escravizadas. Então, você vai ter um problema aí de inchaço populacional nesse momento. E aí, mais uma vez, você não vai ter emprego para todo mundo. E aí, inclusive, no processo de abolição, não é absorvido os escravos pelo mercado de trabalho, né? Então, você vai gerando outros problemas relacionados à miséria e tudo mais. Fechou? Pessoal, tranquilo até essa questão sobre eu acabei me estendendo aqui, falando um pouquinho do sistema econômico, né? E me estendendo para o trabalho em si. Lembrando o seguinte, voltando àquela questão das porcentagens. 60% café, mas existiam outros produtos que ainda continuavam a ser comercializados no Brasil, certo? Ele tanto era exportado quanto também era consumido no mercado interno, certo? Então, aqui vem citando para você o açúcar, tá? Eu disse para vocês que o ciclo do açúcar, ele teve o seu auge, né, o ciclo do açúcar no século XVI e século XVII. Não significa dizer que no século XVIII deixou de produzir açúcar. Significa dizer que o Brasil não movimentava mais uma grande porcentagem do setor econômico através do açúcar, certo? Mas continuaram lá na região Nordeste, principalmente nesse sistema de plantation, que é o quê? Latifúndios, monocultura e escravidão, certo? Continua essa manutenção. E é por isso que, como o Nordeste ele continua muito focado na questão da agricultura do açúcar, e existe muitos impostos sendo cobrados pelo governo, existe muitas... na verdade, o governo não vai dar muita atenção ao desenvolvimento do Nordeste dentro desse setor, né, dentro da valorização desse setor agrícola, porque ele está muito focado aqui no polo econômico que está no Sudeste. É por isso que vai existir algumas movimentações de revoltas, né? Principalmente, vocês podem observar, quando eu falei para vocês da Revolução Pernambucana, Revolução Praieira, Confederação do Equador, você pode observar que todas elas acontecem aonde? No Nordeste. Porque os caras, eles, no Nordeste brasileiro, tinham um sustento econômico muito forte com açúcar, e esse declínio vai comprometer muito o andamento econômico do Nordeste brasileiro. Mas, mesmo com todas essas problemáticas, eles continuavam a produzir. Então, é como se você dividisse 60% café, aí vem uns 20% açúcar, mas você tem outras coisas importantes, como o cacau, a borracha,
tá bom? A pecuária. Então, esses vão movimentar o restante. Fechou, pessoal? Tranquilo até aí? Estão muito caladinhos. Tranquilo? Pode seguir? Suavidade pura. Então, o Luciano já levantou a plaquinha, gente. O Luciano tem uma plaquinha ali que diz assim, ó, 5 minutos. E eu vou falando aqui e acabo esquecendo do tempo. Júlia, o sistema de parceria é assim. Como eles perceberam que o processo de abolição mais cedo ou mais tarde ia acontecer, os proprietários mesmo, os grandes proprietários rurais, latifundiários, o que eles começaram a fazer? Começaram a trazer pessoas da Europa para trabalhar aqui no Brasil. E o sistema de parceria era assim, dizer para o imigrante que iria pagar todas as despesas relacionadas à vinda desse imigrante para o território brasileiro e que esse imigrante ele iria pagando com o trabalho. Só que a ideia era assim, o imigrante vinha começar a trabalhar e aí ele tem o trabalho dele, ele gerou ali, vamos dizer, ele produziu uma porcentagem ali de terra, colheu e seria dentro do sistema de parceria, o ideal seria o quê? Que ele pegasse do que ele produziu, 50% e entregasse como pagamento. Só que não era isso que estava acontecendo, por isso que o sistema de parceria não funcionou, né? Por isso que ele não se estendeu muito, sofreu muitas críticas, porque acaba que as viagens, a estadia e as despesas, os fazendeiros colocavam num valor tão alto que a dívida do imigrante nunca acabava, certo? Então, o sistema de parceria foi isso, foi trazer os imigrantes para cá para trocar para trabalhar, mas pagar de maneira gradativa com o trabalho deles, as despesas geradas com a viagem, mas não foi nada disso que aconteceu. Fechou? E, pessoal, para finalizar essa aula de hoje, vou falar só sobre o surto de industrialização, tá bom? Apesar do tempo estar corrido. Olha só, esse surto da industrialização, valeu, Júlia, qualquer coisa, tá? Esse surto da industrialização é porque eu falei para vocês o seguinte, a industrialização no Brasil, nesse período do Segundo Reinado, ela existia, mas ela não era uma industrialização grande, certo? Então, o que você tem nesse período? Uma produção ali de poucas fábricas, né, principalmente focada ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, que tem aqui para vocês, onde existiam pequenas fábricas, certo? Muitas dessas fábricas, dentro das produções, seja de gêneros alimentícios, seja de consumos mesmo de tecidos, sapatos, enfim, até de produtos ali mais industrializados, né? Elas eram pequenas e muitas vezes ela atendia mais o mercado interno. Ou seja, no Brasil, como era muito voltado para a agricultura, muito voltado para um agrário exportador, pouco se investiu na industrialização. É por isso que aqui vem dizendo para vocês surto da industrialização. Tá? Então, esse surto da industrialização aconteceu. Ou seja, foi um grande investimento na industrialização que logo fracassou. 10 anos, de 1850 a 1860. Quem mais investiu nessa? Barão de Mauá. Barão de Mauá é um cara muito empreendedor, não é? Ele tentou modernizar, ele percebia que não adianta criar uma indústria sem modernizar as outras questões. Olha o que ele faz no Brasil. Ele constrói ferrovias, ele vai investir no transporte marítimo, ele que faz a iluminação a gás, ou seja, aquelas cidadezinhas, né? Fazer a iluminação das ruas ali, das cidades a gás nesse período, o telégrafo para facilitar, inclusive, a comunicação. Então, você vai observar que ele faz um forte investimento. Por que ele faz isso? Porque ele sente que era necessário modernizar nesses setores para que a indústria pudesse crescer. Como o Barão de Mauá estava nadando sozinho, não encontra muito apoio, essa era Mauá, desse surto de industrialização, esse grande investimento de Barão de Mauá, ele acaba fracassando, porque ele não tem nenhum apoio, ele não tem grande apoio interno, e se você observar no cenário internacional, ele está concorrendo com importantes nações ali, né? Então, outras nações, elas estavam modernizando e estavam num processo muito mais acelerado, tá bom? E fora isso, a chegada de imigrantes também, e o fim de tráfico negreiro que acontece justamente nesse período aqui, tá bom? Oi. E a questão da Inglaterra não apoiou o Barão de Mauá?
Não. Sabe por quê? Porque a Inglaterra, ela lucra ela lucra vendendo para o Brasil. Ela lucrava nesse período fornecendo empréstimos para o Brasil. Então, se tivesse um grande empresário que meio que fizesse com que essa dependência do Brasil com a Inglaterra não acontecesse mais, isso não era visto com bons olhos, entende? Mas depois eu vou falar para vocês sobre um problema diplomático que vai acontecer entre o Brasil, que é justamente essa questão aqui, ó, Cristi, que você vai observar, Sara, que a Inglaterra, nesse período, como o Brasil está tendo o investimento lá de Barão do Mauá, né, essa industrialização, a Inglaterra ela vai ter algumas relações diplomáticas com o Brasil, porque vai perceber que o Brasil está começando a abrir suas possibilidades para mais nações, né? E isso não vai deixar a Inglaterra muito satisfeita. Por isso que ela não vai investir nesses empresários, porque ela vai querer fazer isso diretamente, para que ela tenha a intervenção. Fechou? Tranquilo, Obrigada. pessoal? Por nada. Pessoal, tá vendo como o conteúdo do Segundo Reinado é grande? Tem muita coisa ainda para falar, tá? Mas por hoje eu fico por aqui. Desejo um bom almoço para vocês, tá bom? Aí, ó, me lembrem na próxima aula que a gente precisa falar sobre essas questões aqui, tá bom? Fechou? Mônica, depois do Segundo Reinado vem o quê? Aí, vamos estudar sobre a República Velha. Esse ano, Arthur, o foco no segundo ano, é a gente parar pelo menos até 1930. Se tudo correr bem, com fé em Deus, eu quero chegar pelo menos até a Era Vargas. Se eu trabalhar a Era Vargas com vocês esse ano, eu fico feliz, tá? Mas depois do segundo reinado vem República Velha, e República Velha a gente fala sobre a República Oligárquica e a República dos Marechais, e depois sobre Era Vargas, tá bom? Beleza. Obrigado. Fechou. Beijinho, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Bom almoço. Se cuidem. Tchau, Pra mãe. você também.